Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Dando continuidade na nossa série Pastoreando em Tempos de Crise. Essa semana os pastores da IPM estão falando sobre este tema, o papel da igreja durante o enfrentamento da crise. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a importância de mantermos a pureza do Evangelho. O grande teólogo Martin Lloyd-Jones, ao falar sobre o Evangelho, ele diz o seguinte, que o Evangelho de Cristo confronta e desafia o mundo moderno com a declaração de que somente o Evangelho tem a resposta para todas as perguntas do homem, bem como a solução de todos os seus problemas. Nós de fato cremos nesta verdade. O Evangelho, ele é a solução. O Evangelho, ele é a boa nova. Ele é o que há de melhor a ser contado e anunciado às pessoas que dele precisam ouvir. E eu gostaria de ler inicialmente um texto de Gálatas, capítulo 1, dos versos 6 a 9, falando sobre a importância de mantermos a pureza deste Evangelho. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia, estou usando a nova versão transformadora em todo esse vídeo, ele diz assim: admiro-me que estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que sejam amaldiçoados. Irmãos, o pastor Mark Dever, no seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ao falar sobre a importância de um evangelho puro, de um evangelho autêntico, de um evangelho verdadeiro, ele nos diz duas coisas importantes que nós precisamos saber sobre o evangelho. A primeira coisa é que o evangelho não é centrado no homem, o evangelho não é centrado na necessidade humana. Nós temos que não crer, nós temos que desprezar qualquer mensagem chamada de evangelho que tenha a sua base em necessidades humanas. O evangelho que nós cremos, o evangelho que a Bíblia nos ensina, ele é centrado em Cristo. O nosso evangelho, ele é cristocêntrico, para que Cristo seja glorificado, para que Cristo receba a glória por meio da igreja. A segunda coisa que a palavra de Deus também nos ensina, e que o pastor Denver fala no livro, é que o evangelho não significa que está tudo bem conosco. Ele traz sim notícias boas para os que creem, mas ele traz notícias más para os que desobedecem. Nós não podemos aceitar um evangelho que diz simplesmente que Deus, por ser bom e amar, ele ama a todos e que nós podemos nos achegar da forma que nós estamos. Na verdade, Deus aceita o pecador, mas ele não permite que nós possamos continuar uma vida de pecado deliberado. Deus deseja que nós possamos viver em novidade de vida, em santidade, obedecendo a sua palavra. O evangelho, para aqueles que desobedecem, ele é uma má notícia. E aí então, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, ele vai falar então sobre o que é esse evangelho verdadeiro. Romanos capítulo 8, do verso 1 a 4, ele diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Irmãos, a verdadeira mensagem do Evangelho é que Cristo se fez o castigo de Deus para cumprir o justo preço, pagar a ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós. Mas Cristo pagou o preço, Cristo foi à cruz, Cristo se entregou, e agora nós podemos viver em santidade, agora nós podemos viver em novidade de vida, agora nós podemos nos purificar, nos consagrar e lutar pela pureza do verdadeiro Evangelho. Que o Senhor nos ajude em tempos difíceis, em tempos de tantas coisas mentirosas que são ensinadas, sendo chamadas de Evangelho. Que nós possamos olhar para o verdadeiro Evangelho da palavra de Deus e a Ele nos apegar e a Ele desejar dedicar a nossa vida. Que o Senhor abençoe grandiosamente a sua vida e a sua família. Um abraço carinhoso.
Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.